Olá, me chamo Letícia Brito e eu faço parte da turma de Programação 3 da UPE, dirigida pelo professor Rubem Carlos Benante. Nesse vídeo, hoje eu irei falar um pouco sobre a compilação em C++, usando o Make e o KMake. Bom, vamos introduzir falando sobre o porquê de automatizar a compilação. O objetivo desse vídeo é ensinar como automatizar a compilação de programas em C++ e em projetos Qt. Bom, por que deveríamos automatizar, perdão. Antes de falar sobre o Make e o KMake, precisamos entender o motivo por trás da automação e da compilação. Quando você escreve um programa em C++, você geralmente começa com um único arquivo .cpp. No início, tudo parece simples. Você compila um único comando no terminal, como g++ main.cpp -o programa, e pronto. O programa executa e você segue feliz. Mas, à medida que o projeto cresce, isso muda. O código começa a ser dividido em múltiplos arquivos. Você tem funções separadas em módulos, cabeçalhos e arquivos utilizados, e talvez até bibliotecas externas. E aí, compilar deixa de ser um simples comando e passa a ser um processo longo, repetitivo e cheio de detalhes. Você precisa lembrar de todos os arquivos, colocar as flags certas, incluir os diretórios corretos, e se mudar apenas um .cpp, você precisa compilar tudo de novo. Não é eficiente, não é mesmo? E nesse ponto que entra a automação da compilação. Automatizar significa deixar que a ferramenta cuide da parte repetitiva e da lógica de recompilação para você. Assim, você foca no desenvolvimento e a ferramenta cuida da construção do projeto. No universo C++, nós temos duas ferramentas clássicas para isso. O Make, que é genérico e serve para praticamente qualquer linguagem compilada, e o KMake, que é mais específico, voltado para projetos que usam a biblioteca Qt. Uma biblioteca poderosa para criar interfaces gráficas e muito utilizada no desenvolvimento desktop. Ao longo dessa apresentação, eu vou explicar como essas ferramentas funcionam, onde elas se aplicam e por que vale a pena aprender a usá-las, mesmo em projetos pequenos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o Make, a automação básica e poderosa para C++. Vamos começar com o Make. O Make é uma ferramenta muito antiga, mas extremamente útil. Ela nasceu no universo do Unix, mas ainda hoje é amplamente utilizada. O Make funciona com base num arquivo chamado Makefile, que descreve os passos necessários para compilar um projeto. O conceito central do Make é muito simples. Ele trabalha com apenas três coisas: alvos, dependências e comandos. Um alvo pode ser um programa final, como um executável, ou um arquivo intermediário, como um .o. As dependências são arquivos das quais esse alvo depende, e os comandos são as instruções para gerar esse alvo. Por exemplo, se eu tenho um programa dividido em main.cpp e utils.cpp, o Makefile pode dizer que o programa meu app depende dos arquivos main.o e utils.o, e o main.o, por sua vez, depende da main.cpp e do utils.h. Essa cadeia de dependência é fundamental porque ela permite ao Make decidir o que precisa ser recompilado e o que não precisa. Se eu mudar só o utils.cpp e o main.o, ele continua válido. Só o utils.o será recompilado e se economiza muito tempo em projetos grandes. A estrutura de um Makefile é bem simples e precisa seguir a sintaxe correta, que é a mostrada a seguir: C#, copiar e editar, e o alvo, as dependências e o comando. Esse detalhe do tab que aparece é importante. Não pode ser espaço. Esse é um dos erros mais comuns que os iniciantes cometem. Agora, sobre as variáveis no Makefile, elas servem para evitar repetição e tornar o código mais legível. Em vez de escrever g++, uau, g em todos os comandos, você define a variável chamada cxxflags e usa ela nos lugares certos. Assim, se quiser mudar a flag da compilação e você altera só uma vez, outra variável comum é o cxx, que representa o compilador, normalmente o g++. Um Makefile completo para um projeto pequeno poderia ser dessa forma aqui, que vou mostrar a seguir para vocês. Com isso, se você rodar o comando make, ele verifica os arquivos que mudaram e só recompila o necessário. E com o make clean, ele apaga os arquivos compilados, permitindo uma recompilação completa. Usar um make desde cedo nos projetos ajudou a manter a organização e evitar esquecimentos na hora de compilar, e dá clareza sobre a estrutura do projeto também. Além disso, o make é uma ponte para ferramentas mais poderosas, como o CMake,
que também usa o conceito de alvos, dependências e comandos. Agora, iremos falar um pouco sobre o QMake, nos projetos como Qt e o GUI. Agora vamos falar sobre o QMake. O QMake é usado em projetos que utilizam o Qt, que é uma biblioteca muito poderosa para criar aplicações com interface gráfica, mas também serve para outras coisas, como redes, arquivos e até manipulação de XML. Quando você usa o Qt, o seu projeto deixa de ser apenas um monte de CPP e .h e você começa a trabalhar com arquivos .ui, que são criados visualmente com o Qt Designer. Você pode criar janelas, botões, menus, tudo arrastando e soltando elementos. Mas esses arquivos precisam ser convertidos em código C++, e isso não é feito diretamente pelo compilador. É aí que entra o QMake. Ele gera automaticamente um makefile especial que entende todo esse processo e ele sabe o que precisa converter. O .i, como o IC, rodar um mock para arquivos com sinais e slots e então compilar tudo. Você só precisa criar um arquivo .pro que seria a base do projeto. Um exemplo de .pro seria esse que eu vou mostrar seguindo a tela para vocês. Bom, aqui cada linha informa ao QMake como o projeto está sendo estruturado. Qt igual a core GUI indica que usamos módulos de núcleo e interface gráfica. Os arquivos source, headers e forms listam os componentes do projeto. Quando rodamos o QMake, ele gera um makefile. A partir daí, o comando make funciona normalmente e compila o projeto inteiro. Isso vale tanto para Linux quanto para Windows ou Mac OS. Outra vantagem do QMake é a facilidade para adicionar bibliotecas externas, como mostrado a seguir. Isso facilita muito a integração com APIs de terceiros, drivers ou sistemas externos. E agora, vamos fazer umas comparações e falar sobre ferramentas modernas. Bom, aí que vem a pergunta, né? Quando vamos utilizar o Make e quando utilizar o QMake? Se você está trabalhando com um projeto C++, simples, sem Qt, o Make é mais direto e flexível. Agora, se seu projeto usa interface gráfica com Qt, sinais, slots e arquivos .ui, o QMake é a escolha certa. Ele já entende todas as necessidades do Qt. Em ambientes profissionais, hoje utiliza muito o CMake, que é mais moderno e portátil. O CMake consegue gerar makefiles, arquivos do Visual Studio e muito mais. Ele também é melhor para projetos grandes, multiplataformas e integração com ferramentas como o Clang, o GDB e até pipelines de CI/CD. Outra alternativa que vem ganhando espaço é o Mason, que é mais simples e rápido e com a sintaxe mais limpa que o CMake. Mas para aprender C++ de verdade, começar com o QMake e o Make é o caminho mais natural. Bom, para finalizar agora, eu quero reforçar o seguinte pensamento. Automatizar a compilação é um dos primeiros passos que transformam um programador iniciante em alguém mais profissional. Com o Make, você aprende a organizar o seu projeto, a evitar retrabalho e a manter seu código limpo e modular. Com o QMake, você entra no mundo das interfaces gráficas com Qt e entende como grandes projetos se organizam. Mesmo que você comece pequeno, adotar essas ferramentas desde cedo vai melhorar sua produtividade, reduzir os seus erros e preparar você para ferramentas maiores como o CMake. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre o Qt Designer, que é uma ferramenta visual para criar interfaces gráficas com arquivos .ui. Vamos ver também como criar janelas, botões e conectar eventos como sinais e slots, tudo integrado ao código C++. Obrigada por assistir.